Quando eu fui entender ou tentar entender por que algumas conversas ou algumas trajetórias de vida não acontecem por acaso, eu fui tentar desentender aquilo que eu precisava compreender. Eu estou usando a linguagem toda no sentido inverso, de propósito, em trocadilhos, para apresentar o nosso entrevistado de hoje no Câmara Livre, compartilhando com você toda semana, como a gente faz aqui nos nossos encontros, nesse fundo mais escuro, a troca de informações sobre a vida. Eu poderia caminhar para o lado da matemática, dos cálculos integrados, da engenharia, para tentar explicar a falta de composição daquilo que se faz ao tempo todo ou o tempo inteiro. Mas não vou fazer, vou apresentar. Júlio César Franco Furtado. Uma pergunta do programa. Qual o sobrenome que não está no seu nome? O sobrenome que não está no meu nome, eu acho que é alguma coisa ligada à cor, a desenho, a arte, porque eu não consegui me controlar, e isso eu não faço até hoje, e nem quero fazer. Porque isso é muito forte em mim. Eu vivencio isso com uma intensidade muito grande, eu acho que poderia ter alguma coisa no nome, que esse nome que é uma herança portuguesa, dos Furtados, eu falo que a gente é mistura de português com índio. Infelizmente não me trouxe toda essa pujança que eu vejo nas coisas, desenhos, essas coisas todas que eu acho muito legal. Qual a memória afetiva de sua infância lá em Veracruz? Em Veracruz são muitas imagens, porque eu acho que todo o meu repertório, que inclusive que eu reproduzo hoje de outra maneira gráfica, mas o meu repositório é sempre Veracruz. Eu não consigo sair de lá nesse aspecto. Então, as cores, eu acabei levando as cores de Veracruz, que é uma cidade pequena, para a cidade grande. Então, a minha cidade hoje é colorida, mas era colorida por causa de Veracruz. Eu tenho várias imagens que eu poderia citar. Uma é o jardim e as plantas, que é uma coisa muito forte, que tem um jardim de uma quadra inteira que tinha na frente da casa da minha avó, que é uma coisa imensa. Lá tem uma igreja que tem uma torre de uns 50, 60 metros, isso sempre fez parte da minha vida, então isso é uma coisa muito forte, é uma igreja para 2.000 pessoas, uma igreja toda ornamentada, cheia de desenhos e pinturas. E eu também não posso deixar de citar a casa da minha tia, uma das irmãs da minha mãe, a minha tia Olinda, querida, que dali veio muita coisa, porque o pessoal de lá cantava, meu primo tocava violão, eu tenho uma prima que foi a primeira professora de desenho minha, então o desenho, a música veio também desse lugar, que é desse povo alegre, bonito, mas é tudo Veracruz. Veracruz é praticamente uma família só ali. Teu pai colecionava as revistas Manchete e Cruzeiro? Sim, isso é uma coisa também que é muito forte, porque meu pai foi um colecionador muito criterioso, ele tinha toda a coleção, ele tinha completa de Manchete e Cruzeiro, inclusive eu acho que é o Cruzeiro que foi proibida pela ditadura militar. Ele foi até o Rio de Janeiro, assinou um termo de compromisso para poder pegar essa revista, que foi proibida no Brasil inteiro. Então isso aí faz parte da minha vida. Eu pesquisava, lendo e vendo revistas, o Cruzeiro e Manchete. Tua casa tinha discos? Tinha. Meu pai tinha coleção de disco, inclusive com um selo que ele mandou fazer, que é Antônio e Ana, que é o nome dele e da minha mãe. E eu aprendi a dançar com disco rotação 78, com a minha mãe me ensinando a dançar dentro de casa. Então a música sempre fez parte da nossa vida. Entre discos, desenhos, poemas e canções, explica o que você foi fazer numa faculdade de engenharia elétrica. Então, são os acidentes da vida. Eu mudei de Veracruz, eu saí de lá com 14 anos. Um pouco antes disso, com uns 11 anos, 12 anos, eu estava brincando com os fios e tomada na casa da minha avó. Eu dei um curto-circuito na casa da minha avó, quase pegou fogo naquele negócio todo. E a partir de então eu fui eleito o engenheiro elétrico da família. Porque naquela época só tinha, você fazia ou medicina, que realmente não era a minha área, ou você fazia engenharia. Odonto era uma coisa muito longe, advogado era para quem não servia para nada fazia advocacia. Então só tinha engenheiro e medicina, é médico ou engenheiro. Eu não ia ser médico de jeito nenhum, não gosto disso. Então só sobrou engenharia. E aí eu acabei me pautando por isso e quando eu vim para Bauru, aliás eu vim antes para cá para prestar o vestibulinho, passei no exame para fazer o CTI, a primeira turma de eletrônica, e aí até eu achei que eu também ia ser para essa área de eletrônica, gostava, colecionava revista, lia, fazia, era tudo. Não, você só não sabia que você ia dar aula um tempão
dessas questões. Não, eu não circuitos imaginava e isso. Eu via meu pai dando aula, meu pai sempre deu aula para mim, eu nasci com meu pai dando aula, meu pai sempre deu aula. Mas eu não me imaginava dando aula. Mas ao longo da vida eu também comecei a entender, assim, eu tinha uma certa facilidade em explicar as coisas para as outras pessoas. Então eu tinha essa facilidade, que acho que eu vi meu pai dando aula, fazendo palestra e etc. Mas isso era meio natural para mim, isso. Então confessa se for necessário. Quando você deu de frente com aquelas fórmulas, e algumas intermináveis, de integradas, o que você fez? Olha, eu tenho facilidade para, por exemplo, guardar números. Mas a engenharia, ela me deu muita coisa legal, o desenho técnico era maravilhoso, que era dentro da minha área, o desenho em 3 dimensões, perspectiva, que eu adoro até hoje. Mas sempre me incomodou. Essa parte de cálculo nunca desceu. Assim, eu tinha uma certa facilidade, mas aquilo começou a enroscar, porque aquilo não é uma coisa natural, pelo menos para mim não. Eu nunca consegui, sabe, assumir que aquilo fizesse parte da minha vida. Eu fazia as coisas, me virava, mas não era muito a minha praia. Então aquilo lá foi me espirrando, eu fui me incompatibilizando com o curso. Eu fiz o seguinte, mesmo fazendo 4 anos de engenharia, eu fiquei muito tempo sem passar em nada, porque eu não ia assistir aula, não fazia prova, não fazia nada. Eu assistia mais aula com o pessoal da comunicação. Eu cheguei a participar de apresentação de trabalho em grupo do pessoal de comunicação, eu não era nem aluno do curso. Eu não vou amarrar pontas, porque nem todas as pontas precisam ser amarradas, mas a música, do ponto de vista de uma parte teórica dela, ela é matemática, divisão de tempos é matemática. Sim, mas é diferente você aprender a música via matemática, que você talvez até tenha uma maior facilidade, um entendimento mais profundo, mas o meu caminho não foi essa entrada. Eu sou intuitivo em tudo que eu faço na vida, tudo. Então, eu entrei na música de forma intuitiva. Eu gostava dos caras tocando violão, eu achava bonito, eu gostava, tinha facilidade, aprendia e aí no fim... Que período? Bauru, depois dos 15? Não, Veracruz ainda. 10, 11 anos, eu ganhei um violão, eu tive 2 aulas de violão, com um cara me ensinou 2 músicas em 2 aulas, depois não teve mais. Eu queria aprender, então eu ficava lá brincando, fui aprendendo um pouco intuitivamente. E depois aqui em Bauru, eu aprendi muito com o Flávio. O Flávio é um músico monstro, tem ouvido absoluto, ele é um músico maravilhoso, muito criativo, ele toca Bill Evans, ele toca peças clássicas e ele também não lê nenhuma nota. E aí eu fui aprendendo muito, aprendi acorde dissonante com ele, comecei a tocar, mas sem fotografia? Olha, então, essas coisas vão acontecendo simultaneamente, porque eu sempre gostei de fotografia, desde Veracruz. Era uma coisa que me interessava muito, achava aquilo lindo, maravilhoso, o equipamento, os caras tirando foto na praça, lambe-lambe, eu cheguei a ver isso. Os próprios fotógrafos, que você ia no fotógrafo para tirar foto, não tinha essa coisa do foto. Como você está gravando aqui na geração de internet, não tem jeito, explica o que é lambe-lambe. Lambe-lambe era um cara que viajava de cidade em cidade, lá nos para trás da vida, porque não tinha fotógrafo nas cidades. O que tinha era isso. Então, de vez em quando aparecia o cara, tem o fotógrafo lá na praça. E o lambe-lambe era o nome do equipamento que ele usava, que o pessoal apelidava, que era uma caixa grande, geralmente de madeira, tinha de vários formatos, e o cara tirava a foto, você tinha que ficar no sol, o cara destampava com a mão, não tinha diafragma nem nada, o cara punha tampa e destampava, quer dizer, era uma coisa, aquela foto preto e branco, o cara te enxergava, todo mundo de ponta cabeça, aquela máquina antigona mesmo. Isso que era o lambe-lambe, né? Virou depois folclore, muita gente... Mas a fotografia te acompanhou depois? Sempre acompanhou. Então, a foto, a música sempre andaram juntas. Assim que eu pude aqui em Veracruz, aqui em Bauru, eu queria máquina de todo jeito. Eu sempre tive máquina em casa ou por perto, eu sempre investi nisso, fui em busca dessa coisa e ia tirando foto intuitivamente. Aprendendo. E o desenho, a pintura? De onde vem então? Então, vem de Veracruz. Desde o meu tempo, eu sou de 56, eu entrei no grupo escolar e eu lembro da Caminho Suave, que era a cartilha que usavam na época, cheio de desenhos. Eu lembro de eu pintando aquilo. A minha cartilha era toda colorida, porque era uma cartilha, uma cor só, os desenhos todos uma cor só. Eu lembro que eu coloria tudo. Mas você mostrou para mim aqui, para quem está no ar não vai ver, mas vai ver depois de matéria aqui na TV Câmara, desenhos pintados, lapinhos de colorir, canetinha, que tem que ter técnica para aquilo. Eu, por exemplo, eu não consigo nem escrever o nome, que eles não entendem do outro lado ali, que eu sou canhoto, escreve com destro.
Eu procurei isso sempre, então eu estou fazendo isso há muito tempo, desde Veracruz. Então você vai fazendo, você vai descobrindo as coisas. Então você começa a ficar com o olhar mais acurado, mais apurado para ver. E você começa a enxergar as coisas, o que aquele cara fez, como é que ele fez, você começa a prestar atenção. Eu tive poucas aulas com uma prima minha, a Leda, que já é falecida, foi a primeira aula. Eu dava aula de desenho por forma, ela já coloria, pintava com lápis de cor. Então eu tive uns rudimentos em Veracruz. E depois eu fui pesquisando, fui indo. Eu fui fazer curso, depois já de adulto, já com mais de 30 anos, eu fiz curso com o Milton Nakata aqui em Bauru. Mas eu já desenhava, eu fui lá para tentar aprimorar um pouco. Todos os vagões dessas várias vertentes artísticas e outras também não artísticas, mas com veia artística, que você foi colocando dentro desses vagões, aí foram formando uma composição que você trouxe para o resto da vida. Então, eu já falei sobre isso várias vezes, mas eu acho que tem gente que tem dificuldade de entender isso. Para mim é tudo uma coisa só, Nelson. É tudo uma coisa só, não tem tanta diferença. A pintura, desenho, fotografia, fazer desenho com canetinha, pintar com lápis de cor, é tudo a mesma coisa. Eu ponho tudo isso dentro de uma coisa só, isso acontece tudo junto. E você que tem São linguagens para você. São linguagens, mas elas estão todas misturadas numa grande linguagem. Então a hora que você vai dar dimensão física para um trabalho, você escolhe. Isso aqui eu vou fazer com lápis, isso daqui eu vou fazer com tinta, isso aqui eu vou fazer com foto. Mas sai tudo do mesmo embornal, do mesmo... Você escrevia versos lá em Veracruz também? Olha, eu li muito. Eu sempre gostei de ler. E aprendi isso, né? Meu pai tinha uma estante maravilhosa, então lendo aqueles tesouros da juventude, aquelas coleções que tinham antigamente, eu sempre achei muito legal. E a palavra me encantou. E eu posso dizer que depois... bem mais agora já em Bauru, eu trabalhei em publicidade, eu ganhei prêmio como redator e eu falo, eu não sei português. Eu falo, mas xingue a língua desse jeito, senão eu vou te dar o livrinho da música Macito e devolver para você ler inteirinho aqui. Mas assim, eu falo que eu não sei formalmente. Então hoje, para mim é difícil. A minha mulher gosta de línguas, ela se interessa muito por isso. Eu tenho uma irmã que fala diversas línguas, então estudaram a língua. Então, aquela coisa de adjetivo e aquelas classificações da nossa língua, eu só sei os nomes. A maioria das coisas eu não sei o que significa, o que é aquilo. Eu não sei o subjuntivo do não sei o que lá, eu não tenho a menor ideia do que é formalmente. Agora, eu faço isso no meu dia a dia. Você compõe só intuitivamente também, já fazendo um anexo com a música? Sim. As coisas... Sons vão surgindo na sua cabeça e você vai emendando? Você vai emendando coisas que você já escuta, coisas que você viu, coisas que você relacionou. E às vezes você relaciona coisas que não tem necessariamente a ver com música, mas você relaciona uma forma, um acontecimento com algum som. Isso acontece dentro da cabeça. Então é aquela coisa de acordar de noite, eu preciso anotar isso aqui porque depois eu esqueço. Ou senão aquilo hoje grava no celular, mas aí eu preciso anotar isso aqui, ficar repetindo a música até conseguir gravar num gravadorzinho, alguma coisa, só para não esquecer. Isso vai acontecendo. Então eu tenho que aproveitar a hora que acontece para viabilizar isso de algum jeito. Não fui eu que citei a palavra aconteceu, foi você que citou. Então eu vou só usar ela. Você começou a escrever uns versos em 1978. Você consegue explicar de forma sintética como é que você conseguiu fechar isso em 2015 e por quê? Vou repetir, 1978 e ele terminou em 2015. Conte você. Um dos acidentes de percurso, já com a parceria com o Flávio, a gente fez algumas músicas, tentando fazer música para ficar mais importante, para cantar para os outros, mostrar que a gente era compositor, etc. E eu sempre fiz letra e cantava, e o Flávio fazia a parte musical. Em 78, eu e o Flávio fizemos acho que umas 10 ou 12 músicas. Música para festival, música para aquilo, a gente tentava fazer tudo. E aconteceu, assim, me apareceu esse primeiro verso do poema, eu escrevi já, isso normalmente acontece já com um simulacro da melodia junto, e eu passei isso para o Flávio e a gente fez a primeira parte dessa música em 78. E depois a gente acabou se descruzando, o Flávio foi para São Paulo, eu fui para Piracicaba, a gente foi e ficamos longe. Em 2010 aconteceu o seguinte, a gente acabou retomando essa parceria porque eu coloquei o Flávio em contato com a Neuza Maria, grande figura aqui de Bauru, e ela foi gravar o CD dela com o Flávio em São Paulo. Neuza Maria do Gota d'Água, do Ademir. O Ademir veio, a Neuza ainda não veio, vou deixar registrado. São amigos já de longa data, a gente se conhece da noite, e eles foram gravar o CD deles. E essa tinha sido a minha participação até então. Mas o Flávio acabou numa das noites lá mostrando esse começo de melodia para a Neuza.
E a Neuza gostou, se encantou com a música e falou que queria gravar. Então, em 2010, o Flávio me liga e fala, olha, você vai ter que vir para São Paulo para a gente terminar essa música. E eu tomei um susto tremendo, falei, nossa, mas como? Vamos, já que ela quer gravar. E em 2010 terminamos a música. E a Neuza gravou lindamente, ficou muito boa. E é o nome do disco. É o nome do disco, que é a única música autoral nova que ela gravou, né? Você faz música para quê? Eu faço música, eu faço tudo, antes de tudo, para me contentar. Eu falo, né, às vezes eu mostro... Para te aquietar ou não? Para me contentar, para me alegrar. Isso é uma coisa que me dá um contentamento muito grande. Eu várias noites desenhando, pintando, quieto. Eu não ponho nem música. Mas tem tanta coisa acontecendo, tem tanta música acontecendo na minha cabeça, tanto som, tanta coisa, tanto filme passando, que eu não preciso de ajuda nenhuma. Então eu falo que eu sou o louco natural. Eu nunca precisei usar nem nada para ajudar a ficar maluco. Eu falo isso porque eu já sou um doido natural. Então, é difícil até falar isso para as pessoas. Eu sempre fui o maluco da turma, sem ser o maluco. Então eu fazia todas as maluquices que os malucos não faziam. Isso é uma coisa que é uma coisa... Mas eu estou me contentando. Então eu faço essa arte, antes de tudo, para mim. Isso já serve para o desenho, para a música? Para tudo. O meu atestado de sanidade são os meus desenhos, minha arte, minha pintura. Isso é que não me deixou endoidecer na vida. Tá. O que você está fazendo com Outros Insanos, que também a gente vai apresentar em uma outra matéria separada, em um projeto que tem livro, desenho, pintura, fotografia, marketing? Então, estou, né, junto com mais dois grandes amigos aí, né, o Guimarães e o outro xará, Júlio César. Nós estamos nos armando para colocar um canal no YouTube que tem várias vertentes. Eu sou mais ligado à área de arte, desenho, pintura. Tenho essa vertente de trabalho, poemas e etc. O outro amigo, Júlio, é mais do lado de marketing, de palestra e coisas. E o terceiro do trio é mais o Guimarães, ligado à internet e essa linguagem nova. Então nós estamos tentando juntar esses conteúdos e botar coisas na internet. Cursos, desenhos, palestras, produtos, vamos lançar produtos. Já estamos, né, nos armando para quase, sei lá, talvez no mês que vem aí lançar um primeiro produto, que é um caderno de desenhos para colorir. E assim nós vamos tentando fazer. Mas o foco nosso é trabalhar com a internet. Tá. Para você não ficar aflito na TV Câmara, a gente vai publicar uma matéria específica para tentar explicar esses trabalhos aqui e a gente não sair do nosso recorte, só para justificar para quem está em casa. A fotografia você trouxe de lá, a música você trouxe de lá, sim. Os versos você trouxe de lá, as flores você trouxe de lá. Tudo, as cores, as formas. Então, assim, eu não consigo nem... De lá é Veracruz. Nem que eu quisesse renegar isso, porque eu acho que é o meu lado mais importante. Então eu luto com unhas e dentes para manter esse lado vivo, que é o lado caipira, é o lado da criança que foi criada em Veracruz. Porque quem foi criado em cidade pequena, se você foi criado em cidade pequena, você sabe disso. A sua infância é completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Você tem outros insumos na sua criação que o pessoal da cidade grande, apesar de acessar outro nível de informação, você não vai ter aquilo. Não dá pra explicar. Mas nem se você assistir filme, você não consegue entender. O que é brincar, as brincadeiras de rua, que hoje não tem mais, nem é possível. Aquilo é um universo tão rico e maravilhoso que aquilo eu carrego vivo dentro de mim até hoje. Eu me enxergo lá brincando, sabe, embaixo do poste. Aquilo é uma coisa que... Então, isso eu acho que é a parte mais importante minha. E é isso que entra, que me faz, né, fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Desenho, pintura, tudo. Esse universo é o que está mais vivo em mim e eu acho que é a minha melhor parte. Então, Agora, você está usando a minha própria expressão aqui do Câmara Livre, de fazer recortes no sentido de gravação de TV, como simbologia. Você está em vários recortes ao mesmo tempo, em várias artes que você já explicou. Sim. O teu balaio. Mas ela está organizada dentro de você, na tua cabeça? Não que tenha que ter organizada, é no sentido de que você vai lidando com isso como? Se está tudo ao mesmo tempo? É aquela coisa de você lidar com a fogueira que está mais próxima. Eu vou cuidar do fogo que está mais próximo, que é o que pode me atingir, eu vou lidando com ele. Os outros que estão um pouquinho mais longe, fica para a hora que acontecer. A hora que ele chegar aqui, eu vou vendo. Então, como tem muita coisa acontecendo, eu vou um pouco ao sabor da necessidade,
Às vezes você precisa fazer alguma coisa para fazer dinheiro, às vezes você precisa fazer uma coisa para dar uma resposta para si mesmo. Então eu vou fazendo as coisas conforme elas vão aparecendo. Tenho sonhos que vão sendo adiados, tem sonho que eu já comecei, mas depois não deu para continuar, mas eu vou fazendo meio ao sabor da onda. É como um surfista, você não decide se vai para a esquerda ou para a direita, é a onda que vai te fazer. Então você está ali, de repente um amigo seu começa, vamos começar a gravar, vamos fazer vídeo, vamos fazer música, vamos montar uma banda. Eu vou indo ao sabor dos acontecimentos e vou tentando surfar da melhor maneira possível. Estou com um livrinho de bolso na mão aqui, que só tem esse exemplar. É o único, hein? Está aqui na mão. Você fez ele ou terminou ele ou quando? Foi também colhendo ao longo do tempo? Conta a historinha dele. Isso aí é uma coletânea de poemas que vem desde 1980 e pouco, que eu fui catando minhas coisas. E esse livro eu acabei fazendo, acho que foi em 97, 98, e eu sempre tinha amigos da parte gráfica, então eu tive a oportunidade, esse livro é um livro costurado, certinho, feito como um livro meu, mas só foi feito é um único. E eu fiz para colocar, tinha a pretensão de lançar, mas ainda naquela época, sem essa coisa de internet, era tudo muito caro, você nunca tem dinheiro para bancar uma edição disso em gráfica, etc. Então essas coisas vão ficando e de repente eu tenho muita coisa na gaveta lá que eu também não sei o que é, o que eu faço com aquilo. A cidade dos meus olhos é Veracruz que você está falando aqui? Ou não tem nada a ver? Não, a cidade dos meus olhos, a minha referência é sempre Veracruz, é sempre. Se você pegar um pouco do trabalho gráfico que tem do outro lado desse marcador, ele tem as cores da cidade grande e o universo da cidade grande, que é a revista, que são recortes, né, colagem feita a partir de revistas. Mas isso aí eu fiz quando eu estava fazendo algumas disciplinas no mestrado. Eu fiz muita disciplina na FAO e nessas idas e vindas, aquelas aulas sempre de poéticas visuais, eu só fiz aula disso, de cor, de poética visual, de coisas desse naipe. E numa das aulas, eu fiz isso durante a aula, eu fiz esse poema, a gente fazendo apresentações de coisas visuais e tudo mais, eu fiz esse poema e ficou, eu achei gostoso, achei legal e uso nesse material. Esse poema, inclusive, foi utilizado por uma das meninas lá que fez doutorado, ela colocou como abertura da tese dela, foi o meu poema. Então domina a fantasia e a agressividade selvagem com que viveste teus dias, tenho a besta dentro das entranhas. Esse verso é seu. Esse verso é meu? Até me assusto isso. Olha, seguramente esse verso é do tempo de Piracicaba. Piracicaba eu morava em muitas repúblicas, foi, vamos dizer assim, o período da minha vida que eu fiquei mais solto. Então foi quando eu saí da casa dos meus pais, fui morar, né, em república, cursando publicidade e propaganda na Unimep, fui presidente do diretório lá, etc. Eu tava assim, e aí que eu me enfiei de cabeça, de corpo e alma na música. Então a primeira banda, a formação veio de Piracicaba, e lá ali eu já estava tocando na noite, mas lá eu enfiei o pé mesmo, né, na noite, na música, na poesia, e eu vivenciava isso cotidianamente. Meu dia e noite era só poesia, arte, música. Eu comecei a fazer meus quadros em Piracicaba. Os primeiros quadros, inclusive, foi comprado por um cara que foi diretor aqui na TV, que é o Ulisses Pelosi, o Pelosi, que foi da TV aqui de Bauru. Ele comprou o primeiro quadro que eu fiz com pirógrafo, em casa, em cima de lâminas de madeira que eu pegava na serraria da frente e serrava as coisas com faca de pão. Eu fui fazendo, botei aquilo na praça, e apareceu ele, comprou, gostou, eu me empolguei, falei, bom, então eu vou fazer isso aqui, começar. O Júlio me ligou para tentar contar todas essas efervescências que ele está colocando num projeto junto com o Guimarães, que ele já apresentou, e o Júlio, que está do outro lado nos conversando, e eu é que falei para ele, vai desde que você sente no escurinho para conversar sobre esses recortes com você. E inevitável eu, antes de agradecer por você ter sentado aqui para conversar conosco no Câmara Livre, eu citar que eu fiz uma matéria recentemente com uma doutora em psicologia da Unesp, chamada Flávia Asbar, casada com um jornalista, colega, e ela falava naquela matéria sobre a grande, importante, fundamental e relevante necessidade, com todas essas repetições em pleonasmo, de os pais darem estímulos, oferecerem estímulos aos filhos. E usou como exemplo de simbologia de que o menino que está na periferia, apesar dos ouvidos estarem batendo com o hip hop por uma série de razões,
ele não está condenado a ouvir hip hop o resto da vida. Aqui também não é para condenar e satanizar o hip hop. Ela estava falando de estímulos multiculturais. Se eu pudesse recortar o Câmara Livre de hoje, e é sempre um recorte, eu diria que você, Júlio César Franco Furtado, é, através de Veracruz, a prova concreta de que é possível recortar para estimular todas essas vertentes. Olha, sem dúvida. Eu conheço vários amigos, o Flavinho também é um exemplo disso, pai e mãe que tocavam piano, e ele é um músico. E eu, através das leituras, eu sempre li muito. E meu pai sempre teve muitos livros em casa, comprava aquelas coleções, e eu sempre me encantei muito com aquilo. E já em Bauru, meu pai fez uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele abriu uma conta numa livraria aqui em Bauru e eu comprava livros por semana. Eu lia livros por semana, eu lia absurdamente. Eu acho que a fundamentação, a maioria da fundamentação, e eu acabei estudando um pouco de tudo, de poesia, de filosofia, de cor, mas até sem saber. Porque aquilo é uma coisa intuitiva, eu queria saber, você vai lendo, né, vai descobrindo. Então eu fui descobrir os poetas, você começa a se apaixonar e aí é uma coisa que não tem fim. E aquilo, quanto mais você cavoca, mais você acha, e aí mais você quer fazer. E eu tive essa felicidade de ter essa condição. Então, livros, eu tenho muitos livros hoje, eu sou um ávido comprador de livros, porque eu gosto, eu acho legal e você vai lendo. Eu leio livros reiteradamente, tem livro que eu já li umas 30 vezes, e cada vez que eu leio é uma coisa nova, e isso vai. Então você pode passar isso. A minha filha adora ler, ela lê qualquer coisa, eu compro tudo que ela fala, e é uma maneira de você dar. E isso vem tudo, né? Então vem cor, vem a poesia, vem a música, você escutar, tocar, você ter essa facilidade, ter instrumento em casa, etc. Então faz parte da vida. Se você tiver esses estímulos, você pode descobrir o hip hop, sem dúvida nenhuma, você pode descobrir a música caipira, você pode descobrir o chorinho, coisas que a maioria hoje não escuta. Mas são coisas boas. E aí vai abrindo, que é a dissonância do ouvido, você começa a perceber as formas, as cores. Então essa formação acontece. E também eu gosto de sempre falar, tem um dos desenhos que eu faço, que é uma elipse, que é a cidade em forma de elipse. E eu falo aquilo lá para todo mundo, e aquilo é a extrema verdade. Aquilo lá eu desenhei minha crise de labirintite. Porque eu falei, poxa, eu não posso sucumbir a essa porcaria. Acontece, tem nenhum problema, mas eu tenho que tirar proveito disso. O meu proveito é gráfico. E eu comecei a desenhar a cidade que eu já vinha desenhando, eu desenhei, e todo mundo falou, mas isso aqui dá é a minha crise de labirintite. Então, mas é uma forma legal. Bacana, vamos usar isso para dar um salto positivo numa coisa que pode não ser tão positiva, mas que faz parte da vida. Tem alguma questão que ele vem e você sente vontade de falar, que por várias razões eu não perguntei, porque não sabia que era para perguntar e você quer dizer? Olha, eu não sei, essas coisas, o que eu gosto de falar é o seguinte, às vezes fica até confuso, e de repente pode ter ficado confuso aqui, esse caleidoscópio de coisas, porque acontece tudo ao mesmo tempo. Confuso, não? Mas é uma ótima confusão. Eu sempre disse para o pessoal, poxa, mas você não... São Paulo é muito ruim, eu fiquei 10 anos lá. Eu falei, mas o que eu amei em São Paulo e amo até hoje é exatamente o caos. Eu fui desenhar a cidade em função do caos. Eu desenho muitos dos meus trabalhos, eu desenho o próprio caos, da maneira que eu vejo. Então, esse caleidoscópio é uma coisa muito interessante, porque eu falo isso pelo seguinte, as pessoas de mais antigamente combatiam muito quem tinha essa virtude, vamos dizer assim, quem tinha essa maneira de ser, porque eles queriam que você fosse sempre especialista. A própria escola fez isso. Ela te direcionava para você ser um especialista naquela caixinha e ficar lá. E quem ficava pulando de caixinha, e você não faz isso porque você quer, você faz isso porque você precisa, você não consegue ficar dentro da mesma caixinha. Então, você acaba tendo muito problema. Então, fica essa parte, por exemplo, esse toque na educação, então, para as pessoas. Quem pula de caixinha em caixinha também tem a sua virtude, porque isso é uma virtude, que a maioria não tem. Então, não tolher isso, incentivar. Então, e isso é uma coisa que eu acho que é bastante positiva. É o que eu faço. Eu não faço muitas coisas, mas eu faço todas as coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é uma grande contribuição para a humanidade em vários setores e você atua em todos. Júlio César Franco Furtado, obrigado por você compartilhar conosco um pedaço desses recortes aqui no Câmara Livre, como a gente faz através da missão pública aqui na TV Câmara toda semana. Eu que agradeço e
E vamos sempre em frente com nesse caleidoscópio que é a nossa vida. Para terminar, vou ler um trechinho, vou pedir licença para ele, de um dos textos desse livro que eu tenho que devolver, porque é de bolso e só tem esse. Veia de poesias, veias ricos de pavões. Vaia de grande voltagem, volta, retorno, de caminho reverso, outra vez. Vem de vez só para variar. Cada verso é um vício, um vistoso vinho vermelho avinhado. Alcova de velas, voos valentes. Vai que vamos. Vem que sempre vamos virando de vez a vida. Até o nosso próximo Camarada.